Muito bem, senhoras e senhores. Vamos, então, dar início aqui ao nosso programa. Nós já estamos aqui na sala com o Guilherme Estrela, com o Patrick Campos Araújo, comigo, Walter Pomar, e já está nos escutando e entrará em minutos a Natália Sena, que compõe, junto com o Patrick e comigo, a bancada desse nosso programa Contramola, né? O programa Contramola, como sabe quem nos acompanhou nos últimos anos, é dedicado a debates estratégicos. E o tema desta edição, deste primeiro programa Contramola do ano de 2023, é algo que nós consideramos profundamente estratégico: a reindustrialização do Brasil. Entre 1930 e 1980, como todo mundo sabe, o Brasil viveu um ciclo industrializante. Foi incompleto, foi conservador, foi dependente, foi monopolista, mas a verdade é que aquele ciclo de industrialização criou as bases, com destaque entre estas bases, uma nova classe trabalhadora, criou as bases indispensáveis para qualquer projeto que pretenda fazer do Brasil um país com bem-estar social, um país com liberdades democráticas, um país soberano, um país desenvolvido e, inclusive, um país socialista, né? Naquele ciclo de industrialização, de 30 a 80, teve um papel destacado o Estado brasileiro. Não fora o Estado, aquele ciclo não teria ocorrido. Teve um papel destacado o Estado em geral e a Petrobras em particular. Não por outro motivo, a Petrobras foi, desde o início, e segue sendo até hoje, alvo dos ataques de forças inimigas do Brasil e da industrialização, como é o caso do imperialismo e como é o caso do neoliberalismo. A Petrobras foi criada em 1953 e esse ano de 2023 ela vai estar completando seus 70 anos. Por outros motivos, o nosso convidado para falar do tema reindustrialização do Brasil, no sentido amplo da palavra, né, é o Guilherme Estrela. Guilherme Estrela é geólogo, funcionário aposentado da Petrobras, ex-diretor de exploração e produção entre, acredito, 2003 e 2012, quando ele contribuiu na descoberta do famoso e importantíssimo pré-sal. Acompanhe conosco, então, esse programa, que será, como sempre, composto de duas partes. Na primeira parte, o nosso convidado, no caso o Guilherme, falará aquilo que ele achar adequado falar por um tempo de 30, 40, 50 minutos, até uma hora, se for o caso. Fará uma exposição do que ele pensa a respeito do assunto com muita tranquilidade. E, em seguida, o Patrick, a Natália e talvez eu façamos uma ou, no máximo, duas perguntas ao Guilherme, que as responderá, e, com isso, encerraremos o programa. Então, sem mais, agradeço a participação, ter atendido o nosso convite,
e passo a palavra, então, para que o Guilherme nos fale sobre industrialização do nosso país. Guilherme, seja bem-vindo, a palavra é contigo. Muito bem, estão me ouvindo? Bem? Muito bem. Primeiro, eu quero agradecer ao convite do Contramola, que é um grupo ao qual eu me aproximo muito em termos de ética, ideologia e políticas públicas, né, do nosso Partido dos Trabalhadores. Quero agradecer muito o convite, cumprimento o Walter, o Mário, o Patrick, que está aí, e a nossa Natália Sena, né? Muito bem. Para falarmos sobre Petrobras, na verdade, nós estamos falando sobre energia, não é mesmo? Então, a gente vai numa coisa muito superficial, até porque eu não sou um acadêmico, não sou um estudioso do assunto, apenas uma pessoa que se interessa, né? Para falar de energia, a gente tem que se lembrar o seguinte: os grandes países do mundo hoje, os países mais desenvolvidos do mundo e mais em termos de riqueza construída em seus territórios e pelos seus povos, né, pelas suas sociedades, isso tudo veio da primeira revolução industrial, na segunda metade do século XVIII, né, na Inglaterra, e até produto de um geólogo, sabe, Walter? Né? Tem um livro chamado O Mapa que Mudou o Mundo, né? O que veio com a atividade de produção de carvão sendo, afinal, vamos dizer, relacionada a uma abordagem geocientífica que, de alguma forma, fazia predição de ocorrência de camadas de carvão na Inglaterra, o que antes não acontecia, então era muito arriscado. A pessoa ia lá, investia na mineração e a camada acabava, né? E as pessoas não entendiam isso. O cara não era geólogo, mas não era geólogo, porque as geociências estavam ainda, né, sendo fundadas, né, no mundo inteiro, e o homem mapeou as camadas de carvão. Então, diminuiu o risco exploratório, né, vamos dizer assim, é uma expressão que a gente usa muito no petróleo. E aí o carvão começou a ser produzido em grande quantidade na Inglaterra, o preço abaixou e já havia, pela própria presença do carvão na Inglaterra, já havia um começo de industrialização com máquinas a vapor, essa coisa toda. Mas o carvão veio, então, abundante e barato, de um custo muito menor do que era antes, né? E na Inglaterra começou a primeira revolução industrial. Outros países acompanharam logo a Inglaterra, onde também a mesma bacia carbonífera da Europa, né, atingia a Alemanha, Bélgica, França, né? E Bélgica e França acompanharam logo a Inglaterra nisso. A Alemanha custou um pouco porque não existia a Alemanha como país, era um conjunto de reinos, né, de cidade-estado, mas, de qualquer maneira, veio também localizadamente acompanhando essa revolução, né? Os Estados Unidos fazem a independência, né, também na mesma época, e é interessante os Estados Unidos, porque a geologia no oeste do Atlântico ele é muito mais simples do que no leste do Atlântico. Então, nos Estados Unidos havia carvão e os Estados Unidos já exportavam, as 13 colônias já exportavam carvão para a Inglaterra, né? Então, os Estados Unidos, até pela língua, também demorou um pouco, mas entrou nessa revolução industrial, de maneira que, no século XIX, foram construídos os grandes impérios coloniais, que tinham como base a colocação dos produtos ingleses, franceses, belgas e depois alemães também, né, nas suas colônias. Eles se transformaram em países industrializados, adquiriram um poder, inclusive militar, muito importante, né, e construíram enfim, as suas colônias, os seus impérios coloniais, né? Como eu disse, para absorver também os seus produtos, também se virem de fornecedores de outras matérias-primas para eles se constituírem, como se constituíram nas grandes potências mundiais ao longo do século XIX, né? Muito bem. E no Brasil, o que aconteceu? Nós não tínhamos carvão. No Portugal, já no século XVIII, era uma semicolônia da Inglaterra, de modo que o poder inglês sobre o Brasil era muito importante, e a dona Maria I tem um famoso decreto de 1700,
de alguma coisa, proibiu a fundição de ferro gusa, porque o Brasil Central, a quantidade que a gente chama de canga, né, na superfície, é muito grande. Então, era cata de canga que o pessoal fazia gusa para fazer implementos agrícolas e tudo mais. Pois a primeira proibiu. Nem fundição a gente podia produzir. Né? Muito bem. Entramos no século XVIII. Houve a declaração de independência pela princesa Leopoldina, no Conselho de Estado de 3 de setembro de 22, depois confirmada pelo Dom Pedro lá em São Paulo. Né? E o Brasil veio sem carvão, sem energia. Qual era a nossa energia? A nossa energia era lenha, roda d'água, tração animal, né? E a energia que construiu esse Brasil, meus amigos, o braço escravo, durante todo o século XIX. Né? Já era uma baita de um país agrícola, né? E com o braço escravo. Muito bem. E não nos industrializamos. Zero de industrialização. Os Estados Unidos vêm no final do século já XIX e descobre petróleo em quantidades enormemente comerciais. O petróleo já era produzido lá em Baku, inclusive, né? na Geórgia e tudo mais, no Cáucaso, mas em quantidades menores. Né? Então, os Estados Unidos vêm e já no final do século XIX, indo para o século XX, os Estados Unidos produziam mais de 2 milhões de barris por dia, uma coisa gigantescamente importante. Né? Os Estados Unidos, então, já tinha passado com o seu carvão e a sua industrialização, já tinha alcançado a costa oeste americana, inclusive incorporando um terço do território mexicano